cara, uma das coisas que eu acredito também que não seja nem só um problema particular da minha empresa, né? Mas eu vejo que alguns colegas também têm, que é a parte do tempo, cara. Né? Então, hoje, em relação ao tempo, como que eu preciso ser mais eficiente e como que eu consigo otimizar isso? Como que eu consigo organizar melhor minha agenda, enfim, meu cronograma? Eu acredito que você, como dono da empresa, muitas pessoas querem falar com você antes de fechar negócio. Então, de certa forma, você acaba se envolvendo na venda. É comum, porque o microempresário é aquele cara que gerencia a empresa, tem que vender, então ele precisa ser mais eficiente na parte de venda, que é o que a gente está falando, eficiência em vendas. O maior desafio hoje para você ter mais eficiência em venda é como que você vai organizar as suas atividades, como que você vai organizar a sua agenda, como que você vai fazer que cada atividade te dê um passo a passo do que você tem que fazer. De uma forma prática também, né? Que eu acho que isso é a minha dificuldade até agora. Exato. Eu vou mostrar para você hoje, dentro do CRM é a agenda, né? O CRM é a ferramenta de gestão de venda que a gente está implementando na Criando Audiência. Vou mostrar a parte da agenda, a parte das atividades e a parte da automação. A automação é uma coisa que vai reduzir muito o erro operacional na sua empresa e vai te ajudar a ganhar eficiência, porque ela vai fazer com que as atividades sejam criadas automaticamente com todo o roteiro do que você tem que fazer. Então você imagina, você tem um vendedor que você já ensinou para ele, mas aquela coisa não entra na cabeça dele. Se ele visse em toda atividade o que ele tem que fazer, uma lista de tarefas, né, um checklist que a gente fala, não seria muito mais fácil para ele realizar? Ele teria mais eficiência. E as automações, elas não criam só as atividades, não. Por exemplo, quando ele conclui uma atividade, o negócio vai para uma próxima etapa, cria uma próxima atividade. A gente cria toda a jornada com automação. O cara só vai ter que ver a lista de atividades, cumprir aquelas atividades e concluir a atividade. E vai vir um próximo passo para ele. E aí, como a gente falou na aula sobre funil de vendas, levantou a necessidade. Vai ter um checklist. Mas isso eu consigo ter em um só local, uma ferramenta só? Exatamente, tudo dentro do CRM. Vamos começar aqui pela agenda de atividades. Chega aí, Diogão. Aqui você está vendo uma agenda e você está vendo aqui as bolinhas verdes, são as atividades que já foram concluídas. E vê que cada uma tem um ícone também. Cada ícone desse representa um tipo de atividade. Você tem que ter as atividades segmentadas por tipo, para você medir os indicadores de performance, quantas apresentações, quantos follow-ups. Aqui você já vê nessa tela os tipos de atividade, que horário que você vai ter que realizar e se elas estão concluídas ou não. E aí você clicando dentro de uma atividade, você vai ver isso aqui. Você vai ver uma lista de tarefas dessa atividade. Olha só como que é profundo. Eu estou colocando aqui que quando o vendedor receber uma oportunidade de negócio, ele já tem um template que ele vai copiar e colar no WhatsApp Web para enviar para a oportunidade de negócio que solicitou contato. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai ligar e vai fazer uma série de perguntas para entender qual que é a dor desse cliente. É muito fácil você treinar uma equipe de venda. Dessas mensagens eu faço a adaptação para o meu modelo de negócio e fica tudo salvo, armazenado aí dentro? Perfeito. Você deve estar pensando, cara, mas eu vou ter que fazer em toda atividade, eu vou criar esse texto. Aí que entram as automações. Por exemplo, Pegão, mostra aqui. Essa é uma automação que eu chamo de qualificação outbound, que vai fazer com que quando eu mude um negócio para uma etapa, a etapa do negócio mudou para a qualificação, ele vai criar uma atividade com todo aquele roteiro, com as perguntas de qualificação, com a lista de atividades. Quando eu falo de eficiência em vendas, não existe nada que vai te dar mais eficiência do que ter uma agenda organizada, ter as atividades com a lista de tarefas e ter as automações gerando essas atividades. Imagina que você tem um vendedor, aquele cara entrou na sua empresa tem uma semana. Quando você implementa um processo que a gente está implementando na Criando Audiência, o tempo de rampagem é um tempo que a gente, um termo técnico que a gente usa em vendas para preparar o vendedor para ele chegar naquela performance que você espera que ele atinja. Por exemplo, vender 10 contratos por mês, a um ticket de 10 mil cada um, vender 100 mil reais por mês de faturamento. Você espera que o vendedor, no seu ápice, ele chegue nessa meta, então a rampagem é o tempo que ele vai demorar para chegar lá. Quando você implementa isso, você vai acelerar muito. Tem vendedor que a gente treina, em uma semana o cara já tá fera, já tá... O cara já tem até o filho ali da venda, né? Então ele tem o filho da venda e ele também usa uma ferramenta que acaba auxiliando ele, né, cara? Deixando ele mais... Acho que é isso onde eu pretendo chegar mesmo.
você vai ter essas automações, a gente vai configurar as automações, você vai saber o que você vai ter que realizar em cada atividade, as automações vão fazer grande parte desse processo para você. Agora, o feeling do vendedor, que é aquilo que você tem, que a máquina nunca vai te dar, vai complementar. Então, é uma união. Vamos partir para implementar as automações, o checklist de atividades e agenda, e vamos começar a treinar você e sua equipe para vender com mais eficiência, para você fazer o máximo de atividade em menos tempo. Show.